introdução que a gente vai falar hoje. E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Nos outros vídeos dessa série que a gente está fazendo sobre missões, a gente estava falando sobre os outros países, a perseguição que existe lá fora. Mas e aqui no Brasil? Será que existe perseguição aqui no Brasil? É isso que a gente vai ver hoje. Vocês sabiam que mais de 260 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de oposição ou perseguição no mundo simplesmente por se identificarem ou crerem em Cristo? Esse é um número estimado que o Missões Portas Abertas eles conseguiram por meio de pesquisas com cristãos locais em 50 países onde a perseguição ela é mais severa, ela é pior, né, nesses 50 países. Perseguição, nesse caso, implica em tudo que se diz ser injusto, né? Aí, desde maus tratos, desrespeito, que fere os direitos humanos, com o direito de expressão, de proclamar a sua fé, né? Principalmente no caso do nosso cristão, de falar de Jesus, do Evangelho, né? Pregar o Evangelho. Essa perseguição pode ser individual, por um grupo ou por uma comunidade toda. E essa perseguição que a gente está falando aqui, ela ocorre quando você não tem os seus direitos religiosos garantidos. A conversão ao cristianismo, ela é proibida ou pelo governo, ou por grupos extremistas, ou por todo mundo mesmo. Essas pessoas que elas aceitam Jesus, né, elas são forçadas a deixar as suas casas, os seus empregos, por medo da violência que pode chegar até elas, que elas podem sofrer nesses lugares, né? Eles são agredidos fisicamente ou às vezes até mesmo mortos por causa da sua fé. Esses cristãos nesses países, muitas vezes eles são presos, interrogados, eles são torturados simplesmente por acreditarem em Jesus e não quererem negar essa fé. Esse número de cristãos perseguidos, ele inclui aquelas pessoas que elas sofrem alguma forma de hostilidade, sem ser só aquela violência isolada, mas um grupo inteiro, né? Por uma comunidade inteira, por um país, pelo governo, enfim. E hoje a gente não vai falar desses países que a gente já falou em outros vídeos, né? Que a gente fez um top de curiosidades dos países que mais perseguem, mas hoje a gente vai falar do nosso Brasilzão, velho de Deus. Bom, e com relação ao número de perseguição aqui no Brasil, e o número de perseguição aqui no Brasil, nesses critérios que a gente apresentou, chega a 0. E se alguma vez você já sofreu algum tipo de perseguição, algum tipo de agressão física ou verbal, algum tipo de humilhação por você ser cristão, por você seguir a Jesus, você tem a lei do seu lado, você pode denunciar essa pessoa, porque isso aqui não é permitido, por sermos um país laico, né? Democrático, onde a gente tem a liberdade de expressão religiosa. E se você já sofreu algum esse tipo de perseguição, de humilhação, comenta aqui embaixo que a gente quer saber se alguma vez na sua vida você já viu alguém passando por isso. Comenta aqui embaixo pra gente saber da sua história. Ou se você mesmo, né, passou por isso, você também já passou por algum tipo de situação, comenta aqui embaixo. Aproveita e já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Para acompanhar os outros vídeos que saem aqui no canal, com bastante curiosidades do nosso mundo cristão, né? Se inscreve aí para vocês ficarem por dentro. E por que o Brasil é desse jeito? Porque o Brasil é um país laico, né? O Brasil, ele tem um mix de influências religiosas aqui e você sabe por quê? E o prato que eu vou ensinar vocês a fazer hoje, a gente chama de sincretismo religioso. Você vai precisar de um país novo. Nesse país você vai pôr uma xícara de figuras religiosas que os escravos traziam da África, 5 colheres de figuras míticas indígenas, 500 gramas de santos e práticas católicas, e isso tudo em língua latina, a gosto, para todo mundo entender o que você está falando. Mistura tudo isso e assim tudo fica bem confuso. Tá pronta a receita. Quando os missionários católicos chegaram aqui no Brasil, a maioria das missas elas eram realizadas em latim. Mas adivinha, os índios não falavam latim, os escravos não falavam latim. E aí ninguém entendia nada. E nessa época não tinha um tradutor, não tinha essa... Ninguém conhecia a língua de ninguém, né? E aí acabou acontecendo o quê? O chamado sincretismo religioso, que foi o que a gente aprendeu na nossa receitinha. Que é essa fusão, essa mistura de cultos e doutrinas religiosos diferentes. E aí surgiu a nossa fé brasileira, né? A nossa fé brasileirada, que é essa mistura de cultura, de mitologia com cultos que veio...
vieram dos índios, dos africanos e é isso aí. Essa coisa maravilhosa de viver. É, que ninguém sabe o que é o que hoje em dia. E você quer um exemplo disso? Você já prestou atenção nas ruas ou até em nome de cidades no nosso país? Salvador, Exu, Tupã. Santos, um monte de cidade. A fé ela influencia totalmente a cultura de um povo. A gente pode simplesmente encontrar isso observando a cultura de um povo. A nossa história, como podemos ver, ela é rica em influência, em diversidade, né? E é por isso que faz o brasileiro ser um povo único, um povo que tem um jeito diferente e só do brasileiro de enxergar, de encarar a vida. Beleza, mas e a fé cristã? Como que ela influenciou a nossa nação? Cara, você já notou o forte conteúdo religioso cristão que tem os estados e grandes cidades do nosso país? Um detalhe, o cristão que a gente fala aqui não é só o cristão evangélico. O cristão é todo mundo que acredita em Cristo. O Salvador Jesus nasceu em Belém e comemoramos o seu nascimento no Natal. Temos o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Temos uma exaltação do caráter de Jesus, que é o bom Jesus dos perdões. Sem falar em São Paulo, que é a maior metrópole brasileira. Isso sem contar o Deus seja louvado nas nossas cédulas, fora a introdução da nossa Constituição brasileira. Que a gente vai falar um pouquinho melhor dela em um próximo vídeo. Já deu para entender, né? A influência que a fé cristã teve no nosso país. Bom, como podemos ver, foram muitas as influências que o Brasil sofreu aí, né? De costume, crença, mistura de povos e religiões. Bom, e colocando tudo isso do ponto de vista da providência divina para o povo brasileiro, vemos a mão de Deus ao longo da história, sempre favorecendo a nossa nação para o conhecimento da sua salvação. Vimos que Deus utilizou as mais variadas maneiras para construir a nossa história de redenção. E ainda outras histórias estão sendo escritas hoje, e uma delas é a sua própria redenção. Já se ligou que por causa dessa mistura que o Brasil tem, que o brasileiro tem, é o único povo capaz de interagir com todas as outras nações, porque tem um pouquinho de todas as outras nações aqui no Brasil, e é por isso que a gente tem toda essa liberdade. E não vai usar disso para queimar o filme de Jesus. Pelo amor de Deus. Use dessa liberdade para fazer o que muitos cristãos morrem e sofrem para fazer, é levar o evangelho, pregar a palavra, né? O evangelho puro e simples. Jesus, ele te ama, ele morreu por você. Ele morreu por você para que um dia você pudesse morar junto com ele, você pudesse ir para o céu junto com ele. Mas e por que ele já não morreu e já não levou, já acabou com tudo isso? Sabe por quê? Porque ainda tinha muita gente que precisava ouvir que ele também ama essas pessoas. É por isso que ele deixou a gente aqui, para a gente saber que a gente tem todo esse amor e que pode compartilhar com todo mundo. E é esse o nosso dever, compartilhar o amor de Jesus com todo mundo, levar o nome dele para todo mundo. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje que a gente trouxe. Vejam os outros vídeos, que eles estão muito interessantes também, sobre os missionários, como começou, né, as missões. A gente tem uma série de vídeos no Instagram também, dá uma passada por lá porque tá muito interessante. A gente fala sobre os heróis da fé, essas pessoas que elas deixaram um legado aí muito grande por onde elas passaram, né, em outros países. Bom, não esqueça aí já de novo pedir vocês deixar o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, tem muita gente que assiste o nosso canal e não é inscrito, tem muita gente que segue a gente no Instagram e não segue a gente aqui, então se inscreve aí, curte, compartilha aí no WhatsApp, onde você tiver, rede social que tiver, no Facebook. Manda pra todo mundo, isso. Todos os grupos que você tiver. É o jeito de fazer missão também, você tá pregando a palavra, distribuindo a palavra. É isso aí, então, falando sobre missões, essa é a sua missão hoje. Tchau.